Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais uma conversa no carro. Semana passada acabei por não fazer muito mais. Acredito que não havia muito para se dizer, muito já tinha sido falado. Portanto, eu resolvi juntar uma série de assuntos para falar hoje e que do qual não tenho qualquer interesse em estar a ir a fundo em nenhum deles. Primeiro, queria falar, saí de mais um treino, início da semana e mais um treino. Primeiro queria falar sobre o acordo de paz na Palestina. É engraçado como todos querem a paz, mas quando a paz apareceu, ninguém está de acordo com ela, ninguém quer seguir e dizem que só está a fazer a paz para exaltar o ego de uma pessoa. Não, é a paz. E para o bem ou para o mal, seja duradoura ou não seja duradoura, os reféns foram libertados. Infelizmente, a questão dos corpos não foi ainda terminada. Os corpos mortos, porque dizem que o Hamas não tem capacidade de os recolher, mas pronto, seja como for, os vivos estão de volta e para 20 e tal reféns entregues por Israel foram devolvidos cerca de 2.000 assassinos e presos por Israel. Os reféns vieram em péssimo estado, todos já sabíamos o estado em que eles estavam. Os reféns do Hamas, os prisioneiros do Hamas vieram todos bem, com força ainda para gritar a dizer que vão continuar a fazer o mesmo que estavam a fazer. Isto é para serem presos outra vez. Enquanto que, e claro que a comunicação social e algumas desta esquerda fofinha vieram dizer que Israel são maus e que fizeram e trataram mal os prisioneiros do Hamas, mas nem sequer nenhuma palavra foi feita em relação aos reféns que não foram prisioneiros. São duas coisas diferentes. Eram criminosos e foram presos e julgados e presos, enquanto que os reféns do Hamas não aconteceu nada disso, foram simplesmente roubados às suas famílias. Pronto. Mas seja como for, há de congratular que pelo menos alguém fez alguma coisa, e neste caso foi Donald Trump que fez, foi o grande culpado por o que aconteceu. Culpado no bom sentido, claro, e pelo menos os reféns foram libertados e agora vamos ver se o resto se mantém. Vamos ver, isso é tudo uma questão agora de ver. A segunda coisa que queria dizer em relação a este Prémio Nobel da Paz, obviamente não ia para Donald Trump, obviamente que não, por 340 mil razões, mas foi para uma pessoa que também é uma combatente, uma pessoa que vai em contrário, em direção contrária aos regimes autoritários, neste caso foi contra o regime autoritário da Venezuela, e é de lamentar o que o PCP foi dizer. É de lamentar. Pouco mais há a dizer de que não deram o prémio a Donald Trump, mas deram uma trumpista. Epá, porque o regime autoritário da Venezuela é de esquerda, logo o PCP está do lado deles, portanto qualquer pessoa que fala mal do regime de esquerda tem que ser de extrema direita, logo. Eles não veem nada de mal nos regimes autoritários de esquerda, porque realmente eles não são nem democráticos, nem sequer não são nada, são uma raça em vias de extinção. Espero que acabem rapidamente. A terceira coisa que queria falar é em relação às eleições passadas, em que todos se apressaram a dizer que o grande derrotado das eleições foi o Chega, porque fizeram uma comparação que é absurda, comparação com as autárquicas, com as legislativas, e estas são as eleições autárquicas que são muito mais pessoais, muito mais do foro local, as pessoas vão pelas pessoas que gostam e que conhecem, e não é tanto pelos partidos. Apesar dos partidos também serem importantes, principalmente nas grandes cidades, das grandes metrópoles, é mais pela pessoa que é, porque eu vou votar no filho de não sei quantos, que é uma boa pessoa, e ele é bom aqui para a freguesia e tudo mais. Epá, não é possível, e a fasquia que foi colocada pelo Ventura foi demasiado alta. Foi demasiado alta. Aí ele claramente pôs a pata na poça, achava que ia ganhar 30 autarquias, 30 câmaras municipais. Devia ter estado calado. Há que se dizer com alguma certeza. No entanto, ganhou 3 câmaras municipais, ganhou uma série de junta de freguesia, criou mais de 1.000, saltou de 19 para cerca de 1.000 e tal autárquicas. É uma vitória. Mas se nós olharmos à expectativa que foi criada, claro que foi errado. Mas é uma vitória de todo, é uma grande vitória. No meu ponto de vista, o grande derrotado é o PS. Primeiro, há vários grandes derrotados, mas o grande derrotado é o PS, porque perde a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, perde as grandes metrópoles, ganha sim algumas coisas ali no meio, aquelas cidades capitais de distrito no meio, nomeadamente Viseu, acho que Coimbra também. Houve ali uma série de algumas que foi ganhando
que não são relevantes, vou ser sincero, não são relevantes. Mas ganhou-as. Pronto, não há que dizer outra coisa, ganhou essas câmaras, portanto há que se dar vitórias. Mas vinham de uma hegemonia muito grande, portanto, nesse sentido, um grande derrotado. Outro grande derrotado, no meu ponto de vista, o Bloco de Esquerda, porque apostou tanto no círculo eleitoral de Gaza que não conseguiu ganhar nada. Não fez absolutamente nada. Esteve em coligação na Câmara Municipal de Lisboa, em que foi um desastre autêntico. Pronto, para mim ainda bem, porque eu acho que a Alexandra Leitão e a coligação de esquerda que criou foi um desastre, mas mesmo assim, pronto, estiveram lá, foram até às últimas e as coisas são o que são. Posso não concordar, mas as coisas são o que são. E então, portanto, para mim, tanto o PS como o Bloco de Esquerda, os grandes derrotados da noite eleitoral das autárquicas, e o grande vencedor é claramente o PSD. O PSD deu um pontapé na crise em relação a tudo o que se tem vindo a falar sobre o Montenegro, deu um pontapé na crise e ganhou a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, tem neste momento as freguesias mais populosas do país, Lisboa, Porto, Sintra, Gaia, pronto, Loures, a Loures fica no PS. E com isso é um grande vencedor, no meu ponto de vista, não há outro. O Chega é moderadamente vencedor, mas grandes perdedores são os outros, e já o PCP ficou mais ou menos ela por ela, ainda continua a ter alguma preponderância, mas praticamente irrelevante, tem algumas câmaras, perdeu algumas, ganhou outras, pronto, mas está ali no mesmo número que estava, acho que tinham 19 e passaram para 12, uma coisa qualquer assim. Portanto, perderam umas, ganharam outras, é muito pouco relevante, provavelmente para a próxima vão só ter 8 ou vão ter só 6. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas, daqui a 4 anos, para podermos dizer se são grandes vencedores ou perdedores. E por último, esta estupidez desta discussão sobre a burca e tudo mais, no meu ponto de vista é uma estupidez, porque isto aqui, o que devia estar em primeiro lugar era uma questão da segurança nacional, e parece que estão-se a querer criar ideologias à volta da segurança nacional, e não devíamos estar a fazer isto, quer dizer, é segurança. Estas pessoas não deviam estar de cara tapada, não só por uma questão de segurança das mulheres e a favor das mulheres, da liberdade das mulheres e tudo mais, mas é uma questão de segurança. Ponto final. Até a própria polícia dar um parecer que isto é uma questão de segurança. Isto não é nada contra o islamismo. Eu não tenho muito a favor do islamismo, mas eles vão fazer a sua religião lá para longe, lá para onde quiserem. Pá, em Portugal não pode ser, não podemos viver dessa maneira. Aqui na Suíça eu não estou a viver, em França, na Alemanha. Essas coisas não são permitidas por uma questão de segurança, não é ser contra o Islão. É uma questão de segurança nacional. Pá, e as pessoas continuam a querer transformar esta discussão numa questão ideológica. É simplesmente estúpido. O que é isso que quer dizer? É simplesmente sobre isto. Devia ser. Acho que o Rui Tavares, apesar das suas palavras um bocado atabalhoadas e estúpidas, porque eu não gosto dele, nem pintado, nem de branco, como estava vestido, ele disse uma coisa que é clara: eu sou contra a burca e sou contra as pessoas, os homens que obrigam as mulheres a vestirem burca. Ponto final para a travessão. Portanto, não há muito mais a dizer. Para que lado é que ele votou? Deve ter votado a favor, só podia ter votado a favor de uma coisa que o Chega disse, porque ele estava a favor disso. Agora, da forma como ele o diz ou não, isso é irrelevante. Se ele é contra a burca, tem que votar contra a burca em Portugal. Ponto final para a travessão. Bem, vou chegar por aqui. Eram estes os temas. Eu não quis dar um programa deste, 10 minutos a falar sobre cada um destes temas. Não vale a pena. É irrelevante. Nós damos só a nossa opinião, em vez de estarmos aqui a escamotear, a ir a fundo nestes assuntos. Às vezes, o melhor que temos a fazer é só dizer, há coisas que são estúpidas. E nem falei do King's Rally, nem nestas últimas manifestações em Lisboa. São simplesmente estúpidas. Fiquem bem, tenham o resto de uma boa semana. Esta semana vou tentar estar um bocadinho mais ativo. Deusinho, até à próxima.